Mais uma vez estamos juntos para o nosso encontro mensal. Convido vocês agora para que possamos fazer uma pausa e formarmos uma egrégora favorável a esse encontro, à compreensão, à nossa intuição, à nossa capacidade de reflexão, e que possamos, nesse momento em que vamos fechar os olhos, que possamos perceber toda a potência que habita em nós, emanando as nossas melhores intenções para que o planeta receba essa energia de paz e para que todos os seres sencientes sejam favorecidos. Então, o convite é para que aquietemos um pouco mais o nosso corpo, encontrando uma postura favorável, uma postura confortável, e observando a pausa, observando o silêncio em nós. Procure sentir a sua respiração, na medida em que você vai relaxando um pouco mais os seus ombros, tomando consciência da sua presença, aquietando um pouco os sentidos, acalmando o sistema nervoso e percebendo, através do silêncio interno, da quietude, percebendo a qualidade da sua presença nesse momento. Com que qualidade você se percebe? Tem agitação? Tem ansiedade? Tem calma? Como você se percebe nesse momento em que você se permite cessar os movimentos e trazer a atenção para dentro? E aos poucos vá descontraindo mais os seus ombros, descontraindo os seus braços. E juntos estamos aqui mais uma vez, criando uma egrégora de paz, de união. Convido vocês a trazerem as mãos unidas em Pranam Mudra. Vamos inspirar e vamos iniciar o nosso encontro dessa noite, vibrando o mantra Om 3 vezes. Podemos descer as nossas mãos, apoiando-as sobre as nossas pernas e abrindo os nossos olhos suavemente. Sejam todos bem-vindos a esse encontro. Que possamos todos nos conectarmos com a paz interior, com nossa serenidade, com nossa capacidade de entendimento, de compreensão. E que nesse momento sejamos todos envolvidos pelos nossos mestres. E que essa energia se expanda para todo o planeta. Todos os nossos irmãos, todos os seres sencientes.
sejam envolvidos pela paz, pelo amor, pela profunda conexão com Cristo. E vamos abrindo os nossos olhos devagarzinho. Hoje o nosso papo vai ser em torno do livro, do tema A Evolução do Espírito, que é um texto que está no livro No Limiar do Amanhã, de J. Herculano Pires, e é um texto não muito longo, é um texto relativamente curto, e ele ressalta nesse texto duas perguntas que alguém faz para, para ele. A primeira é: se existem mundos melhores, por que então temos que viver neste? Ou seja, se existem mundos melhores, situações melhores do que nas quais estamos enfrentando aqui no planeta Terra, por que nós nascemos aqui? E aí a pergunta prossegue. A pergunta Deus tem seus privilegiados que vivem em mundos melhores? E aí a resposta, obviamente, essa é uma visão muito curta, muito material e muito pessoal, muito humana, no sentido de restrita a uma capacidade humana de entendimento, e ele explica de uma forma muito pedagógica que Deus não é um administrador de empresas, Deus não está fazendo gestão de vida de ninguém, não está gerindo nenhuma situação em particular com privilégios. Deus é uma inteligência cósmica, e como inteligência cósmica, ele simplesmente nos permite que façamos o caminho evolutivo através das nossas escolhas do dia a dia aqui nesse planeta, porque é aqui que ainda estamos aptos a viver. Se fôssemos já no nível angelical dos espíritos ascensionados, mestres ascensionados, possivelmente estaríamos em situação privilegiada, em outros lugares, mas a verdade é que nós ainda não alcançamos esse grau de entendimento e, por isso mesmo, ainda estamos aqui, né? Entender que ele explica de uma forma muito objetiva que não se trata de privilégio, se trata de necessidade. Ora, se fôssemos espíritos com maior discernimento, onde nossas emoções já estivessem no nível de dilapidação, onde houvesse uma predominância do amor sobre o egoísmo, onde houvesse generosidade, bondade, compreensão e menos violência, lógico que se estivéssemos nessa condição, seríamos seres angelicais e já estaríamos tendo novas experiências e, obviamente, enfrentando novos desafios no nível mais elevado. Não tem pistolão quando se trata de inteligência cósmica. Não tem como burlar as leis quando se trata dessa sabedoria cósmica universal. Nós somos os responsáveis pelo nosso processo evolutivo. E, portanto, estarmos aqui ou fazermos o movimento de, nas próximas encarnações, estarmos em um lugar melhor, só depende de nós. Fato é que é processual. Não tem como a gente dar o jeitinho brasileiro que a gente dá, que a gente assiste em algumas situações, para que a gente possa
pular determinada etapa. Não existe isso. E a melhor coisa para lidar com isso é aceitar. Só depende do nosso esforço e do nosso empenho. Não tem aquele jeitinho de você barganhar. Não, Deus não está suscetível a barganhas. Ele está no nível muito maior. Existe uma organização cósmica que administra o caminho de cada um, de acordo com o movimento que cada um faz. Então, a generosidade, a bondade de Deus está para todos da mesma forma, de acordo com o empenho de cada um. E aí tem uma segunda pergunta que dá continuidade ao mesmo pensamento da primeira, que é, pergunta, mas assim, por que que a gente precisa viver aqui nesse planeta? Por que que a gente precisa viver neste mundo que ainda tem tanto desafio, né? Um mundo de materialidade. Se nós sabemos que o plano espiritual é muito mais light, por que não permanecer fazendo o processo evolutivo no plano espiritual? E aí ele volta a explicar que nós ainda necessitamos desses embates referentes às leis materiais, às sensações que experimentamos no plano material. Nós precisamos ainda fazer contato com o ego, nós precisamos ainda fazer contato com os sentimentos que ainda não estão depurados, mas representam a semente, a matriz dos sentimentos mais nobres, e que o processo é lento, contínuo e que só depende de cada um. Então, é preciso reencarnar, é preciso ter uma experiência material, porque é exatamente aqui onde a gente pode colocar o aprendizado à prova. É o processo. Imagine que nós vivemos num planeta de grande diversidade. Diversidade de natureza, diversidade de sentimentos, de sensações, de comportamentos. Nós assistimos pessoas ao nosso entorno que funcionam de forma absolutamente diferente, pessoas pacíficas, pessoas com cunho espiritual mais elaborado. Nós observamos pessoas com maiores dificuldades, pessoas que ainda expressam muita violência no que fala, muita violência no que sente. Nós assistimos os telejornais, nós estamos acompanhando, nós não estamos alienados ao que acontece, a diversidade da natureza humana, a diversidade da expressão dos sentimentos. Então, nós temos no mesmo planeta graduações. Como uma pessoa pode se expressar, como pode funcionar. Aqui é uma grande escola, e aqui não tem como passar de ano, se não passar por todas as matérias e mostrar que houve aprendizado. A melhor forma de encarar isso é realmente imaginando que a reencarnação é um processo pedagógico muitíssimo bem elaborado, para que tenhamos a oportunidade de fazer contato quantas vezes forem necessárias, até que possamos consumar o aprendizado. E o aprendizado não é algo fechado. O aprendizado em várias situações. Temos inúmeros aprendizados para serem realizados na nossa experiência terrena. Inúmeros. Relacional, com relação a dinheiro, com relação a desejo, com relação à ética, com relação à moral, com relação a afeto, com relação à busca espiritual. Como eu quero viver essa vida? O que é importante para mim? Sabe? Será que eu estou dedicando parte da minha energia para esperar que se realize um desejo que, quando eu vou debulhar, é meramente material?
é de eu ganhar mais dinheiro, é de eu ter uma ascensão profissional, é de eu ter reconhecimento, sabe lá onde, no que eu esteja fazendo? Ou será que tem um desejo genuíno em mim, que está para além de todos esses micro desejos, que é o de me tornar uma pessoa melhor e de conseguir passar pelos momentos desafiadores com dignidade e com aprendizado? Veja só, muitas vezes nós nos pegamos absolutamente absortos, presos a desejos materiais. E mesmo que a gente tente justificar esses desejos, e não é ruim tê-los, claro que não. Nós estamos tendo experiência material, que fique muito bem claro isso. Não há nenhum mal em se desejar melhorar a condição financeira, não há mal algum em se desejar uma casa para morar, um lugar legal, uma companhia bacana do seu lado. Não está tudo certo. Mas isso não pode ser o único objetivo que nos move, porque isso é só parte do objetivo. O objetivo maior deve ser que eu consiga compreender a importância que eu estou dando a cada coisa na minha vida e dê a importância real para cada um. Porque para eu ter uma relação legal com o outro, eu tenho que estar bem resolvida comigo mesma. Para eu ser uma profissional que faz muito bem, que realiza muito bem a minha profissão, eu tenho que estar bem comigo mesma. Para eu ser uma pessoa que faz bem no convívio com o outro, eu tenho que estar bem comigo mesma. Tudo na vida depende com que eu esteja alinhada comigo mesma. E isso tem atravessado milênios, 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 e a gente ainda não entendeu. A gente continua correndo atrás das coisas que não representam exatamente o bem-estar que a gente tanto deseja. Porque quando a gente consegue realizar algumas coisas, a gente continua, às vezes, sentindo um vazio terrível e preenchendo aquela expectativa anterior com novas expectativas que vão causar o mesmo sofrimento, porque é uma busca por algo que não é exatamente o que vai nos preencher. Então, é preciso se perguntar: eu quero isso que está fora, e como eu estou me relacionando aqui dentro? Para a gente ter ideia de como esse caminho é árduo e antigo, o próprio Sócrates, né? Sócrates, filósofo grego, ele foi condenado à morte, a tomar cicuta, porque simplesmente ele incitava nos seus discípulos, e obviamente terminava incitando uma população inteira, sobretudo de jovens, que o caminho era o autoconhecimento. O caminho era o autoconhecimento. O caminho era o realizar-se em si. E isso provocou um enorme desconforto naquela sociedade. Porque é muito cômodo a gente atribuir que a vitória está fora. É muito cômodo a gente dizer que o domínio, que Deus tem que ser buscado fora e que esse Deus é impossível de se alcançar, porque ele está no lugar tão, tão superior ao nosso, que nós precisamos de interlocutores para falar com esse Deus. Isso nos foi ensinado ao longo da nossa história. Não temos como alcançar esse Deus. Nós precisamos de pessoas que se intitulam capazes de levar as nossas mensagens para esse Deus, de todos os credos, sendo o nosso interlocutor. O que empodera o outro e nos torna reféns, incapazes de fazer esse caminho através de um mergulho no si mesmo. Isso nos foi ensinado.
E a gente não entendeu. Por exemplo, quando Sócrates leu no Oráculo de Delfos, conhece a ti mesmo, e ele completou essa frase, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. 470 anos antes de Cristo, mais ou menos. E depois o Cristo disse: conhece a verdade e a verdade vos libertará. Conhece a verdade vos libertará. Nós podemos falar diretamente com esse Deus, porque nós somos parte desse poder. Mas nós precisamos encontrar o nosso caminho através do labirinto do ego. Dessa confusão de quem nós somos no mundo material cheio de representações, cheio de adereços e de desejos. Então, mais uma vez, não tem problema nenhum querer ascender profissionalmente, querer ter dinheiro para viajar, querer passear, querer ter um bom lugar para morar, querer grana para ter uma vida legal e também ajudar pessoas. Mas isso não pode ser o único desejo nosso. É preciso que haja ardentemente uma vontade genuína de querer se tornar uma pessoa melhor, onde experimente no seu silêncio a paz, onde experimente no seu silêncio a capacidade de refletir, de entender as coisas, de questionar e de se fazer capaz de falar diretamente com esse Deus, através desse autodescobrimento, dessa autoiluminação. Sócrates foi condenado a tomar cicuta, porque simplesmente, ao ensinar o caminho do autoconhecimento através do reconhecimento do que causa sofrimento e de como você pode desenvolver a habilidade de refletir, de questionar e de fazer esse caminho através dessa potência que habita em nós. Simplesmente, ao você acender a sua própria luz, você não fica refém de que ninguém acenda a luz lá fora. Você não fica refém de interlocutor, de pessoas que vão levar a sua mensagem para Deus, porque você pode, eu posso falar com Ele. E Ele vai me escutar. Não tenho dúvida disso. Eu posso manter um diálogo com Jesus, o Cristo de Deus, e vai escutar. Eu não preciso estar falando com uma pessoa para falar com a pessoa, para falar com a pessoa, porque é um sacerdote, é um brahmane, é um pastor, é um padre, não importa, não importa. Eu posso até pedir orientação, se eu confio. Posso, claro. Mas nada impede que eu mantenha um diálogo sincero, honesto e humilde com o meu Pai que está no céu. Cristo ensinou isso. Estamos falando que Sócrates viveu 469, 470 anos antes de Cristo. E Cristo veio e nos mostrou que o diálogo dele com o Pai era direto. Era direto. Que autonomia, que ensinamento. Então, se nós queremos viver no lugar melhor, nós precisamos fazer o nosso trabalho de casa, o nosso dever de casa. Nós precisamos desenvolver algumas habilidades espirituais. Nós precisamos desenvolver um desejo real, genuíno, por entender, por diminuir. Se a gente sente que algo incitou a violência em nós, e se já estamos nos sentindo desconfortáveis com a energia da violência, nós precisamos nos corrigir. Nós precisamos nos perguntar, mas por quê? Por que que eu estou sentindo essa raiva? Né? Não é um julgamento, é um questionamento. Não tem julgamento. Eu preciso entender a natureza dessa raiva.
Eu preciso entender a natureza desse ódio. Eu preciso entender o que me causa mágoa. Porque eu só vou conseguir me livrar se eu for na raiz, na nascente desses sentimentos. Se eu for debulhar o mecanismo, o que causou aquele desconforto em mim. E Sócrates fazia isso muito bem. Sócrates ensinava sobre a necessidade da liberação através do autoconhecimento, do questionamento, da reflexão. Então, é claro que é conveniente que a população se mantenha indefesa e se achando incapacitada desde aquela época em raciocinar, em assumir a responsabilidade dos seus processos. Porque assim, alguém vai fazer por nós. Se eu der uma doação, se eu fizer alguma coisa em nome daquela instituição, eu vou ter alguns benefícios. Não, não vou ter nada. Eu vou ter benefício se eu observar a forma como eu estou vivendo a minha vida. Se eu observar que eu estou eternamente insatisfeita, porque o que me daria uma satisfação é a aquisição de coisas que não estão relacionadas ao meu projeto espiritual, estão relacionadas ao meu projeto material, estão somente relacionadas à minha configuração egóica. Faça essa pergunta. Eu me faço sempre. Eu estou querendo o que mesmo? O que é que isso vai me trazer? Porque fato é que todo dia temos um dia menos nessa vida. E que cada vez mais o tempo está passando numa velocidade incrível. E nós estamos amadurecendo. Em algum dia, em algum momento, seremos chamados à pátria espiritual. Como será que nós vamos voltar a esse lugar onde nos propusemos fazer um caminho novo? Cristo deixou o esboço de um caminho possível de se fazer. E eu sempre falo, ninguém está querendo se comparar ao Cristo, porque como ele não teve, ele desenvolveu recursos maravilhosos. Ele era o filho escolhido para que pudesse estar ali, naquele momento, exemplificando toda a potência de um ser unificado com o Pai. Nós estamos no caminho. Mas a gente só vai conseguir dar os primeiros passos quando nós debulharmos a qualidade, a matriz dos desejos que movem os nossos dias. O que é que eu quero? Eu quero ver meu filho feliz. Eu quero ver minha filha feliz. Eu quero todo mundo saudável. Eu quero todo mundo, e não só filho e filha. Se todos os seres sencientes pudessem estar sem dor agora e sem sofrimento, seria um mundo perfeito. E isso pode ser um desejo nosso, e é muito, muito virtuoso que oremos para que todos os seres sencientes possam experimentar a paz e a liberação de todo sofrimento. Os budistas têm uma oração, um mantra belíssimo, que eles pedem para que haja paz, para que todos experimentem esse estado de bem-aventurança. Mas a gente sabe que, na real, ainda não está. Não estamos nesse lugar. Nós podemos desejar, e isso é lindo, e é muito bom que façamos isso. Mas é bom que no plano pessoal façamos os nossos movimentos individuais, para que consigamos experimentar, mesmo que de forma incipiente, mas que possamos experimentar esses estados de bem-aventurança em nós. Faz muita diferença quando a gente toca essa possibilidade de sentir a paz e de dizer tudo bem. Não era exatamente como eu planejava, mas tudo bem, eu não estou só.
E eu sei que eu posso pedir ajuda e que eu receberei ajuda dos guias, dos mestres, de Jesus, dos arcanjos, dos seres ascensionados e receber essa ajuda. Mas é preciso que tenha um movimento de dentro, que tenha uma inquietação, que tenha uma habilidade de se olhar no espelho e perguntar, mas o que é mesmo que eu quero? Por que eu estou tão decepcionada comigo mesma? Por que, que a vida está tão desagradável? Por que, que eu estou reclamando tanto? Porque eu preciso saber o que é que eu quero. Porque talvez eu descubra que eu estou seguindo um padrão de querer um padrão, um padrão geral, um padrão de condicionamento aí de uma população, de uma comunidade. Mas eu preciso saber o que é meu nessa história, o que realmente vai me dar alegria, o que me faz sentir alegre, o que me traz vitalidade, o que move meus dias, o que me dá vontade de viver, qual é o meu Dharma. E eu preciso encontrar o meu propósito de vida, porque o propósito é tudo. Quando eu tenho um propósito, e quando esse propósito está alinhado a um caminho espiritual, a um entendimento de que eu sou um espírito, não precisa nem estar no caminho espiritual, mas há o entendimento de que eu sou essencialmente um espírito. Não sou só matéria. Vai chegar o dia em que minha matéria vai, mas tem uma consciência cósmica que não vai perecer, não, que vai permanecer. Então, o que é que agrada a essa Rosana espírito? O que é que traz alegria para a Rosana espírito? Não a Rosana material, não a Rosana instrutora de yoga, não a Rosana terapeuta só, mas a Rosana que é mais, que é um espírito, que é uma experiência espiritual. O que é que me agrada? A gente precisa perguntar. A gente tem que sair desse lugarzinho de conforto ao entorno, né? Como se a gente estivesse naquela lagoa e ali fica na borda e não vai atravessar porque vai dar umas braçadas, vai cansar. A gente precisa se deslocar da zona de conforto e fazer alguns questionamentos. Porque se a gente tem alguma chance de descobrir o que realmente faz sentido para mim, para a gente, é se perguntando, de questionar. E Sócrates fez isso. Os grandes pensadores fizeram isso. Cristo fez isso. Siddhartha Gautama, o Buda, fez isso. Grandes mestres ascensionados fizeram isso. Quanto mais a gente se identifica meramente, olha, é importante. Se eu só me identifico com a minha natureza material, eu vou ter sofrimento. Isso é fato. Ah, mas você é natureza? Mas sim, eu sou matéria também. Também sou, mas eu não sou só matéria. Eu não posso pautar a minha vida só na materialidade que habita em mim, porque tem uma essência espiritual. E isso explica porque na pergunta que foi feita para J. Herculano Pires, pô, mas se tem mundos melhores, por que eu tinha que vir nesse? Que Deus tem seus preferidos, que está priorizando? Deus não está se metendo nisso. Não é como está aqui, você vai furar uma fila porque você é parente de alguém. Ah, mas porque meu tio trabalha. Não vai acontecer isso no plano espiritual. São méritos, é o esforço. E é a coisa mais simples. Se eu faço, se eu aprendo, ok, o aprendizado está realizado.
Qual é o próximo? E é contínuo. É contínuo. Não é uma coisa, eu aprendi, pronto, realizei, e agora eu vou para onde? Não, nós vamos encarnar na roda de renascimentos algumas vezes, porque quando a gente compreende uma lição, novas lições serão vindas para que a gente continue lapidando essa joia, essa pedra preciosa, pedra bruta que somos ainda, mas já um pouquinho lapidados, para que a gente compreenda a nossa natureza espiritual e que essa natureza espiritual predomine sobre a natureza material. Então, todo o caminho reencarnatório e que a gente faz nesse planeta, porque é aqui que a gente ainda tem que estar, porque nós estamos afinados ainda com essa energia, porque não estamos entendendo completamente a lição do Cristo ainda. Então, todo esse protocolo que a gente vai seguir tem como único objetivo a nossa evolução. E é preciso que a gente venha, quantas vezes forem necessárias, compreendendo, sutilizando e transformando nossos vícios, nossas manias, nossas dificuldades em virtudes. Esse é o processo de lapidação, de estar encarnado. E quando a gente vai lapidando, e quando a gente vai se desidentificando dos sofrimentos ainda inerentes a esse planeta, aí a gente começa a pensar na possibilidade de ser transferido para um lugar onde o campo vibracional já seja diferente. Então, se estamos aqui, é porque é aqui que ainda vibramos em sintonia com as coisas desse planeta. Mas se não queremos mais ficar muitas encarnações aqui, façamos o nosso movimento juntos agora, porque a hora é essa. E tem essa chance mesmo de migrarmos para mundos onde a vibração seja mais light. E como é que a gente faz isso? Vamos vendo nossos vícios, vamos revendo nossas manias, nossos pensamentos equivocados, aquela chateação com aquela pessoa, aquela mágoa com a outra. Vamos entender a natureza disso tudo e vamos entender que não é sobre nós, na maioria das vezes, não é uma perseguição pessoal, é uma dificuldade do outro. E que nós, quando fazemos o nosso processo de autoconhecimento, nós sofremos muito menos, porque a gente começa a perceber que não é algo persecutório, não é sobre nós, não é para dizimar nossa potência, não é para inferiorizar nossa potência, o outro às vezes está muito infeliz e atira para todos os lados. Mas eu só vou me tornar o alvo se eu me identificar com essa violência. Então, a proposta é a evolução do espírito, é um caminho onde fazemos hoje no planeta Terra. Nós estamos numa escala, num processo de evolução, somos os responsáveis por esse processo. Podemos desenvolver o autoconhecimento como uma ferramenta poderosa de cessação da ignorância. Quando cessa a ignorância, cessa o sofrimento e a consciência se expande para o entendimento de outras coisas. Esse é o nosso propósito nessa encarnação e nas outras que virão. E não para. Esse é o processo evolutivo. E nós vamos ficando por aqui com a proposta de que algumas palavrinhas dessas possam se mover dentro de nós e possam reverberar em nós e que nós possamos tomar o leme da nossa embarcação com a firmeza de quem quer se desidentificar de um mundo de sofrimentos
e se identificar com um mundo de possibilidades e de transformações. Cabe a nós ter o braço forte para segurar o leme, mas ter também uma convicção irredutível de que somos capazes de traçar um caminho mais amoroso, mais conectado ao Cristo, mais conectado ao autoconhecimento. E convido vocês a fecharem os olhos mais uma vez, para que possamos agradecer essa oportunidade de estarmos juntos, para que possamos agradecer a Deus o mundo que Ele nos oferece e todas as possibilidades, todas as oportunidades de renegociação, onde podemos ressignificar nossas tendências, nossos medos, nossa ansiedade, nossos traumas, porque junto com o desafio nos é dado também um número enorme de recursos, pessoas que aparecem nas nossas vidas como recursos de Deus. Amores, amigos, amigas, afetos de toda sorte, de todo lugar. Agradecendo a Deus pela oportunidade de acreditar no processo de cada um e de contar com a irrestrita colaboração do mundo espiritual. E que possamos despertar para essa necessidade de dizer: obrigada, Senhor, porque eu estou tendo a chance de me perceber nesse processo. E tenho a possibilidade de transformar o que preciso for. Que possamos contar com a ajuda dos nossos guias e protetores espirituais. E que possamos nos realizar como filhos de um Deus maravilhoso, amoroso e perfeito, contando com a ajuda do Cristo, o Cristo de Deus, esse mestre maravilhoso, o mestre dos mestres, que Ele esteja conosco em todos os minutos das nossas vidas. E vamos trazer as nossas mãos unidas, encerrar dizendo o Om Shanti, muita paz, muita paz, muita paz. E até o nosso próximo encontro. Com fé em Deus. Até lá.